Aula de língua portuguesa. Fábulas. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as fábulas. Eu vou fazer a contagem de histórias. Depois vou fazer uma pequena exploração sobre esse gênero textual e suas características. E para finalizar, eu vou fazer uma resolução de questões, com textos desse gênero. E a gente começa com o quadro Lá Vem História. O texto A Cigarra e a Formiga. Num bosque verdejante, durante o verão, um grupo de cigarras ocupava-se o dia todo cantando. No solo desse bosque, um formigueiro esforçava-se para recolher o máximo de grãos de trigo, em preparação para o inverno rigoroso. As cigarras viam o movimento das formigas e se perguntavam: para que tanta pressa, se ainda falta muito tempo para o inverno? Mas o outono ia chegando e, aos poucos, as folhas das árvores começavam a cair. Ocupadas em cantar, as cigarras nem ligavam. De repente, as folhas amarelas não serviam mais para a refeição das cigarras, e era difícil cantar, sentindo frio e fome. Mas as cigarras cantaram até o último instante, até a última folha cair. Agora, enquanto a neve caía, as formigas se recolhiam para as suas casinhas bem aquecidas e com muita comida para o inverno. Uma formiguinha limpava a frente de sua casa, aprontando-se para entrar, quando viu uma cigarra aproximar-se. A cigarra tremia de frio, estava faminta e muito magra. A formiga, vendo-a daquele jeito, perguntou: Dona Cigarra, que surpresa! Faz tempo que não a ouço cantar. O que aconteceu? A cigarra, orgulhosa, não queria mostrar que passava necessidades. É que eu peguei uma gripe muito forte, por isso não posso cantar. A formiguinha ficou penalizada. Que pena. Espero que recupere a sua voz logo, Dona Cigarra. E a cigarra, vendo que a formiguinha era simpática, disse: com esse frio vai ser difícil, Dona Formiga. Mas se me deixar entrar, eu ficarei boa e poderei cantar para animar o formigueiro. A formiga deixou-a entrar. Em pouco tempo, a cigarra recuperou-se e começou a cantar, muito emocionada e contente com a bondade da formiga. Moral da história: devemos trabalhar no tempo certo, para que não nos falte com o que viver no futuro. Pessoal, a gente viu agora anteriormente um texto muito conhecido, uma fábula sobre a cigarra e a formiga. E ela traz uma moral muito interessante, que tem o tempo certo, a gente deve trabalhar no tempo certo. Não adianta deixar para fazer as coisas no último momento. Interessante essa moral da história. Mas sobre o gênero fábula, o que é uma fábula? Uma fábula é uma história curta com características muito especiais. Em Portugal teve um grande valor na tradição oral. Então, gente, a fábula ela era contada de uma pessoa para outra. Isso passava de geração em geração. Exemplo, os avós contavam para os pais, que contavam para os filhos. E os filhos contavam para os netos. E assim se passava a história oralmente, então virou algo cultural. Então a fábula era cultural e era repassada de forma oral entre o povo. As fábulas elas têm duas características principais. Primeiro, os personagens são animais, plantas ou objetos que falam e agem como pessoas, e a essa atribuição de capacidades humanas a outros seres ou coisas chama-se de personificação. Então, esses animais, plantas ou objetos, quando eu vou fazer uma fábula, eles ganham características que são humanas, capacidades humanas, como uma fala, como alguns sentimentos, como alguns modos de falar, ação, algumas características, olha aí, características humanas. A segunda é que a fábula contém sempre uma lição de moral, um ensinamento sobre o comportamento das pessoas. Então, olha, quando eu vou analisar uma fábula, eu tenho que saber que ela tem sempre uma lição de moral. Ela quer sempre passar um ensinamento no final. Então, no final, ele traz um ensinamento para a nossa vida.
O leitor ou ouvinte da fábula pode encontrar essa lição nas situações contadas na história, ou pode encontrá-las escrita ou dita diretamente numa máxima ou num provérbio. Então veja, o que é uma máxima, né? A máxima é uma regra de conduta ou um pensamento. Então lá no finalzinho, né, quando aparece moral, aí pode ser na forma de máxima, que é uma regra de conduta ou ensinamento, ou pode ser um provérbio. Então o provérbio também é um conceito a respeito da realidade, é uma regra social ou uma regra moral, tá certo? Ela pode também vir sem essa moral escrita? Pode, mas a lição, ela está contida, né? A lição de moral, ela está contida dentro da fábula, se ela não vier especificada embaixo, no final do texto. Aqui eu tenho alguns exemplos de provérbios, né? Então, a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. A união faz a força. Águas passadas não movem moinhos. A necessidade aguça o engenho. Escuta o conselho dos outros e segue o teu. Mais viver, mais aprender. Então, são exemplos de provérbios, né? E cada um deles traz um significado para nossas vidas, uma interpretação para nós. Então, no caso, uma lição de moral. Quase todos os povos do mundo criaram fábulas, atribuindo características humanas a animais e a outros seres. Por isso, essas histórias fazem parte da sabedoria popular. Eram contadas fábulas na antiga Suméria, no Egito e na tradição do povo hebreu. Gente, se a gente for pesquisar a história da fábula, a gente vai ver que ela é muito, muito antiga. Então, assim, desde muito tempo é comum, é cultural contar histórias, né? Pessoas contarem histórias para outras. E essa personificação de animal torna essas fábulas muito interessantes. Por isso, ela ganhou uma grande popularidade, né? E ainda dá como sabedoria popular, porque ela trazia sempre um ensinamento. Então era uma maneira de ensinar, por exemplo, os pais ensinarem os filhos através dessas histórias, né? Dessas histórias onde animais eram personificados, animais ou plantas ou objetos. Continuando. A fábula é assim, uma forma narrativa muito antiga que continua a despertar a curiosidade de muitos leitores. Os animais são personagens com características bem definidas e que ajudam a mostrar vários aspectos do caráter das pessoas. Olha aí, além das características, ela apresenta ainda caráter, como vaidade, bondade, orgulho, inteligência, persistência. Então, lógico, né, quando eu vou trazer uma fábula, né, falar uma fábula ou criar uma fábula, eu tenho que ver também as características do animal que eu estou personificando. Exemplo, quando eu falo, por exemplo, aqui da lebre e da tartaruga, quando eu vou personificar a tartaruga, eu vou trazer características humanas da tartaruga, de certa forma ele ainda ganha outras características que são próprias da tartaruga, como a lentidão, né, a sua resistência, olha aí. Então são outros aspectos que vêm também a encaixar. Mas além das características humanas, né, a gente está vendo aí também o caráter de pessoas são atribuídos a esses personagens. A palavra fábula tem origem no latim, que significa relato ou história, e ao longo do tempo também adquiriu o significado de história imaginária. Ainda hoje, usamos a palavra fabuloso para caracterizar tudo que seja extraordinário, admirável e, de certa maneira, maravilhoso. Então, a gente vai ver que a palavra fabuloso, fábula, né, já traz algo diferente, algo admirável, algo maravilhoso, atrativo, né? Podemos resumir como atrativo. Podemos mesmo dizer que são fabulosas essas histórias vividas por animais. Então aqui a gente finaliza a parte da explicação da fábula. Muito simples, é um gênero textual narrativo, né? Muitas pessoas acabam confundindo com um conto, mas a gente leva em consideração as suas características principais, que são essa questão da lição de moral e também da personificação de animais, objetos e plantas, né, também. Então, assim, dá para diferenciar. Pessoal, trouxe para vocês essa exemplificação, né? E eu escolhi o texto O Burro e o Grilo, tá?
Então aqui a gente vai ver que é Fábulas de Esopo. E Esopo foi um grande contador de histórias, tá certo? E aí por isso as fábulas ganharam esse nome. E essa fábula ela é interessante que ela é em forma de verso, ela foi escrita como verso. Vou fazer a leitura para vocês. O burro e o grilo. Vinha um burro certa vez alegremente a trotar, quando parou de repente para ouvir um grilo cantar. Que maravilhoso canto! Cante outra vez para mim. Em tudo faria, para poder cantar assim. Ele canta muito bem e eu só consigo zurrar. Se eu comesse o que ele come, talvez pudesse cantar. Escute aqui, amiguinho. Você, quando está com fome, também gosta de capim? Diga-me o que você come. Ora, eu como pouco. Isso nem me dá trabalho. Minha comida aqui está. Eu me alimento de orvalho. Só de orvalho? Oh, muito bem, pois vou comê-lo também. Desse dia em diante, o coitado do burrinho, de tanto comer orvalho, ficou magrinho, magrinho. Depois tentou cantar, mas só conseguiu zurrar. O grilo, nesse instante, do seu galho tudo ouvia. Perguntou: Nossa, que foi que houve? Por que essa gritaria? Ai, amigo, estou tão fraco, estou magro como o quê? De tanto comer orvalho para cantar como você. Ora essa que tolice, não queira igualar-se a mim. Os burros devem zurrar e devem comer capim. Moral: pois que ele sirva de lição e que aprenda de uma vez, cada qual com seu destino, cada qual como Deus fez. Então a gente tem aqui, né, um texto muito legal em forma de verso, né? Então, primeira perguntinha é, esse texto eu quero saber qual é o gênero textual. Gente, embora eu veja as características principais da fábula aqui, ó, eu tenho os animais, o burro e o grilo, eles são personificados, é uma narrativa curta, né? Então, assim, tem todas as características, tem a moral da história, correto? E aqui embaixo ainda tem ainda de onde foi tirado, do livro Fábulas de Esopo. Se o livro é Fábulas de Esopo, então esse gênero textual vai ser uma fábula. Então, assim, esse texto é uma fábula. O que é que deixa o burro admirado ao encontrar o grilo? Vou voltar lá. Veja bem aqui no começo. Ó. Vinha o burro certa vez alegremente a trotar, quando parou de repente para ouvir o grilo cantar. Que maravilhoso canto! Olha aí, eu tenho bem aqui um sinalzinho. Que sinal é esse? Um sinal de exclamação. Gente, lembrando, o sinal de exclamação ele pode ser utilizado para demonstrar alguns sentimentos. E um deles é a admiração, tá certo? Então aqui, quando ele diz que maravilhoso canto, ele ficou admirado. Então o que foi que deixou o burro admirado? Foi o maravilhoso canto do grilo. Letra C. Por que o burro passou a se alimentar de orvalho? Embora eu consiga já saber, só de ler a história, eu vou voltar aqui, ó. Ele pergunta o que é que o grilo ele come, aí só orvalho, ou muito bem, pois vou comê-lo também. Então por que ele vai comer também? Porque ele quer, ó, se eu comesse o que ele come, talvez pudesse cantar. Ele quer poder cantar como o grilo. Então ele achava que era a comida que fazia isso. Então por que é que ele começou a se alimentar só de orvalho? Para poder cantar como o grilo. Releia uma das frases que aparece no texto do livro. Nossa, que foi que houve? Por que essa gritaria? Então veja, aqui eu tenho no começo da frase um travessão. Tá certo? De quem é esta fala? Olha aí, eu quero saber de quem é que está falando essa fala. Eu volto lá no texto de novo. Veja, onde é que está a fala? Bem aqui, nossa, que foi que houve? Por que essa gritaria? Ó. O grilo, nesse instante, de seu galho, tudo ouvia, perguntou. Quem foi que perguntou? O grilo. Nossa, que foi que houve? Por que tanta gritaria? Então, quem perguntou aqui foi o grilo. Tá certo? Então, a resposta, letra A.